Eu só preciso que você compreenda três coisas, preste atenção, eu preciso que você compreenda três coisas para você dominar o atendimento inicial, o manejo inicial do paciente com dor torácica numa suspeita ou não de síndrome coronariana aguda. A gente vai conversar sobre diagnósticos diferenciais mais para frente, quando a gente estiver discutindo semiologia da dor torácica, tá? A gente vai discutir isso, tudo que a gente vai discutir aqui vai ser de uma forma muito simples e muito prática, né? Não é para você fazer prova e não é nada que cardiologista precisa saber. É algo que você vai precisar saber quando você estiver atendendo o seu paciente a nível de pronto-socorro, tá? E eu vou trazer um enfoque aqui mais intensamente para a parte de síndrome coronariana aguda, né? Que é bem recorrente, síndrome coronariana aguda, né? E é um paciente potencialmente grave. Então, eu acho que é o que vale mais a pena a gente dar um destaque aqui. Beleza? Eu faço plantão, né, como cirurgião vascular, faço plantão como cirurgião geral e eu faço plantão na emergência e na UTI. Ou seja, eu faço plantão de várias coisas diferentes. Ainda hoje, às vezes as pessoas perguntam, mas você fez plantão de emergência ainda? Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de fazer. Então eu faço, não é muito, 2 vezes por mês, mas eu gosto, eu faço ainda porque me interessa, né? Eu curto. E num desses plantões, né? É um caso, inclusive, quem está no CF, a gente já discutiu lá há uns 2 meses, mais ou menos. E não é especificamente de dor torácica, era uma dor epigástrica, mas eu acho que vale a pena a gente trazer a discussão para vocês entenderem uma... Vou contar essa história depois. Vou contar agora não. Vou contar essa história depois. Segura aí, eu vou contar essa história para quem ficar mais pra frente na live, eu vou contar essa história. A galera que tá no CF vai lembrar com certeza. Segura aí. É o seguinte, não foi de propósito não é pra gerar expectativa não. É porque tem um momento da live que vai ser mais importante de falar disso, depois vocês me cobram ao longo da live. Beleza? Anota aí no seu... Se você tá com papel e caneta na mão, anota aí. Papel e caneta na mão. Você que é do CF, você que é do treinamento, eu sei que você tem papel e caneta na mão quando a gente está fazendo as aulas. Eu só preciso que você compreenda três coisas, preste atenção, eu preciso que você compreenda três coisas para você dominar o atendimento inicial, o manejo inicial do paciente com dor torácica numa suspeita ou não de síndrome coronariana. Então anote aí, você precisa saber três coisas. Você precisa saber eletro, né? Igor, eu tenho que ser cardiologista então, porque eletro é muito difícil. Você precisa saber o básico de eletro. O básico de eletro para conseguir dar um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana ou excluir essa possibilidade. A gente vai falar de marcador de necrose do miocárdio de uma forma muito simples, tá? Você precisa saber, são os 3 pilares e por fim, além do eletrocardiograma e dos marcadores de necrose ou do marcador de necrose, você precisa coletar uma boa história, tá? E aqui é algo inegociável. Se você é como a Lori, você é do CF, como a Rebeca, você é do CF, você sabe que não dá pra gente negociar isso aqui. Você tem que levar em consideração e valorizar os aspectos, fundamentos semiológicos em qualquer paciente que você atender, sendo de uma forma muito mais simples e direta, como a gente está fazendo no caso atual da lesão, mas numa dor torácica, a gente sabe que semiologicamente uma dor torácica ela é muito rica. E se você não valoriza a semiologia do paciente nesse momento, você vai deixar passar muita coisa. Quando a gente está falando de diagnóstico diferencial de dor torácica, usando os fundamentos semiológicos adequadamente, você consegue manejar esse paciente com muita tranquilidade. Não adianta você querer atender o paciente, tá com dor, tá doendo muito, e aonde que é, e achar que você vai conseguir dar diagnóstico diferencial de dor torácica, porque você não vai. São 50 possibilidades, são 100 possibilidades. Você precisa se aprofundar nas características semiológicas desse paciente de uma forma muito simples, como a gente vai ver aqui. Beleza? Se isso faz sentido para você, manda um coração para mim, que você sabe, eu fico muito feliz quando você manda um coração para mim.
o seguinte, como eu disse a você, você vai entender no final dessa live, você vai entender no final dessa aula, que o que você precisa saber, de dor torácica, de infarto, para manejar um paciente adequadamente no pronto-socorro, é muito menos do que você imagina. Eu sei que você está preocupado com dose de trombolítico, eu sei que você está preocupado com os protocolos hospitalares, mas você vai entender que o que você precisa saber para manejar um paciente adequadamente com dor torácica, pelo menos fazer o atendimento inicial, é muito menos do que você imagina. Então, preciso que você preste muita atenção. É claro que a gente não vai conseguir discutir aqui profundamente, inclusive para quem está no CF ou quem vai entrar no CF, eu vou fazer um mini curso de eletrocardiograma para você atender os casos mais prevalentes, ali, os casos mais relevantes no pronto-socorro. Já vai fazer um mini curso, eu vou fazer para vocês esse semestre ainda, tá? Vou produzir um mini curso ali para você conseguir ter uma boa noção. Não dá para a gente discutir aqui numa live eletrocardiograma. Mas o que é importante você saber em relação ao eletro? Todo paciente, preste atenção, todo paciente que dá entrada num pronto-socorro, antes dele entrar no seu consultório, ele já tem que estar com um eletrocardiograma na mão. Paciente com dor torácica, né? Se há triagem e a triagem bem feita a nível de pronto-socorro, ele tem que entrar no seu consultório com um eletrocardiograma na mão. Porque isso vai te possibilitar diferenciar um infarto com supra de ST, sem supra de ST, ou excluir a possibilidade de infarto quando você coletar a história desse paciente. Então não dá, isso é protocolar. Em menos de 10 minutos da entrada do paciente, ele tem que estar com eletro. Igor, e se ele entrar sem? Aí você tem que pedir, fazer o mais rápido possível. Tá? Tem que cobrar, tem que pedir. O paciente ele tem que entrar no seu consultório com um eletro. Você tem que atender o paciente com o eletro na mão. Isso é muito importante. Beleza? E como que eu vou... Sem imagem é difícil. Mas eu vou observar um supradesnivelamento. Depois a gente vai... Quem está no CEF, a gente vai discutir isso. Né? Já teve caso que a gente discutiu isso. Mas eu vou observar alterações eletrocardiográficas, né? Classicamente um supradesnivelamento do segmento ST, né? em duas derivações contíguas ali. A gente vai ver isso com mais tranquilidade. E aí eu estou frente ao infarto com supra. Se eu não tenho alteração no eletro, se eu não tenho supra no eletro, eu ainda posso estar frente a um infarto agudo do miocárdio. Eu não vou excluir essa possibilidade, mesmo sem alteração eletrocardiográfica. E aí entra a participação das enzimas, dos marcadores de necrose miocárdica. E hoje, eu não sei se já no seu serviço você teve a oportunidade de ver se tem. Tem serviço que eu trabalho que tem serviço que não tem. Hoje, a gente tem uma troponina, que é uma troponina ultrassensível, que apenas a troponina é necessária para você afastar ou confirmar o infarto. Então, hoje, se você tiver disponível a troponina ultrassensível, você não precisa pedir troponina, CK, CKMB, CK-massa, isso tudo. Não precisa curvar a enzima, enfim. Essa troponina, ela vai positivar no intervalo muito curto de tempo e a confiança, a segurança que você tem para afastar ou para bater o martelo que é infarto é muito grande. Então, se você tem troponina ultrassensível, excelente. Beleza? Então, de uma forma muito simples, o paciente entrou com eletro, se há a possibilidade de ser infarto, você vai solicitar troponina também para esse paciente. Igor, como eu sei se existe a possibilidade ou não de ser infarto? Como que eu faço isso? Porque o paciente acabou de entrar. Eu vou solicitar, já sei. Todo paciente com dor torácica, todo paciente que entrar com dor torácica no consultório, eu vou solicitar enzima, eletro, né? E vou tratar como se fosse infarto. Porque aí eu não vou errar. Aí fica fácil, aí fica hashtag melzinho na chupeta. Aí fica mole para mim, né? Todo paciente que entrar com dor torácica, eu vou tratar como se fosse infarto, porque aí... Todo paciente que entrar no meu consultório, eu vou colocar na emergência. Porque se for um paciente grave, aí eu já consegui garantir que não está monitorizado lá. Todo paciente que entrar, eu já vou dar oxigênio para garantir que ele não vai ficar sem oxigênio. Todo paciente que entrar com dor abdominal, eu já vou chamar o cirurgião.
para garantir que não é nada cirúrgico. Todo paciente que dá entrada com uma dor de cabeça, eu vou pedir tomografia para garantir que não é um infarto. Parece, talvez você esteja pensando, pô, isso é maluquice, né? Não tem como fazer isso. Mas isso é realidade no pronto-socorro. Estou falando isso aqui de uma forma escancarada e tal, mas isso é uma realidade. Não sei se você teve a oportunidade de observar, e talvez você faça isso, ou observe colegas ou preceptores, pedindo exames para todos os pacientes, pedindo parecer para todos os pacientes, dando tiro de canhão em formiga para não perder nada. E é isso que a gente defende o oposto. Se você compreende e valoriza os fundamentos semiológicos, você pode com segurança manejar um paciente, a grande maioria dos seus pacientes, sem nenhum exame. Sem exames laboratoriais para todo mundo que chega com uma queixa de infecção de viário superior, sem exames laboratoriais para todo mundo que chega com dor de garganta, sem exames laboratoriais necessariamente para todo paciente que chega com algum estigma de infecção, não necessariamente. Pedir a radiografia para todo mundo que está tossindo, não necessariamente. Então valorize os fundamentos semiológicos para que você não precise solicitar exame para todo mundo e transformar o seu pronto-socorro num caos. Ao contrário do que muita gente pensa, o que te faz zerar o PS em primeira instância não é dominar as técnicas dentro da medicina, o conteúdo técnico em si. É você ter sensibilidade suficiente para entender que você não pode pedir tomografia, radiografia e hemograma para todos os pacientes que entrarem no pronto-socorro. Você não dá conta, ninguém dá conta. Você nunca vai conseguir zerar o PS, mesmo que você saiba muito de medicina, se você começar ou continuar pedindo exames laboratoriais e de imagem para todo paciente que entrar no seu consultório. Entenda isso de já, de agora. Esse é um fundamento extremamente importante. Beleza? Igor, como que eu faço para coletar a história do meu paciente, para valorizar os fundamentos semiológicos e entender se esse paciente é um paciente que potencialmente está infartando ou não? Com ou sem supra de ST. Como que eu faço isso? Semiologicamente, a dor torácica ela é muito rica. Eu vou discutir com vocês aqui os aspectos que vão te ajudar de uma forma muito simples a diferenciar diagnósticos dentro de um paciente com queixa de dor torácica. Um paciente chega com dor torácica no pronto-socorro, ele pode estar infartando, ele pode estar com refluxo, ele pode estar tendo um aneurisma roto de aorta torácica, ele pode estar com pneumonia, ele pode estar com uma neoplasia de mediastina, uma neoplasia de pleura, uma neoplasia pulmonar. Ele pode estar com uma dor na transição tóraco-abdominal ou em andar superior de abdômen, pode estar com pancreatite, colecistite, colelitíase, pneumotórax, traumático ou não, espontâneo ou traumático. Pode estar com TEP, pode estar com costocondrite, pode ser uma dor muscular, porque ele começou a ir para a academia recentemente. São diagnósticos muito distintos, porém são possibilidades reais dentro de um pronto-socorro. O que mais? Manda aqui no comentário, o que esse paciente com dor torácica, qual o diagnóstico possível de um paciente com dor torácica? Manda aqui para mim no comentário. Sabe um que te dá muito medo e que te faz confundir com um infarto porque você não coleta a história direito? Dor torácica de origem psicogênica. É um paciente recorrente no pronto-socorro e mimetiza, tangencia algumas qualidades, algumas características de um paciente que está infartando. E aí você coleta a história pela metade e acha que um paciente com dor de origem psicogênica pode estar infartando. E o que você faz? Coleta enzimas desse paciente por 12 horas no pronto-socorro. Faz a S-clopidogrel para um paciente que está tendo uma crise de ansiedade. Interna um paciente, pede um eco, pede uma tomografia de tórax desse paciente. Muito bem, secção de aorta, herpes zoster. A gente discutiu um caso de herpes zoster recentemente no CF. E herpes zoster, antes de aparecer lesão, você não consegue nem saber o que é, se você não coletar a história. Se você não desenvolver a semiologia no paciente com herpes zoster ainda sem lesão, o paciente com herpes zoster, ele começa a sentir dor torácica intensa antes de ter lesão de pele. E você olha, não vê nada, e se você
Se você for pobre na sua coleta, na sua história, na sua anamnese, você vai ficar perdido. Pericardite, rotura de esôfago, esôfago em quebra-nozes, espasmo esofágico, TEP, são muitas possibilidades. E aí eu vou trazer aqui fundamentos semiológicos e cada um deles a gente vai discutir para você ver como é simples você afastar ou se aproximar de hipóteses diagnósticas, e a gente vai usar a síndrome coronariana aguda como referência, beleza? Primeiro ponto, é importante eu saber quando que começou essa dor. Você vai concordar comigo que uma dor torácica, uma síndrome coronariana, uma dor torácica de origem isquêmica do coração, é uma dor, recorrentemente, uma dor aguda. Mesmo que seja uma dor intermitente, que o paciente sinta todo dia essa dor, ela é uma dor aguda. Ela não é uma dor contínua há um mês, uma dor contínua há 2 meses. É muito importante eu saber, perguntar para o paciente quando que começou. E como que começou essa dor? Tem um diagnóstico diferencial de síndrome coronariana aguda, que é extremamente importante que você me contou aí, que é a dissecção de aorta. Agora perceba uma coisa importante. A dor de dissecção de aorta, a dor de rotura de aorta torácica, dissecção de aorta torácica, é uma dor súbita e intensa. É uma dor súbita, começa do nada e já começa muito intensamente. É uma dor 10 de 10. É uma dor descrita em livro, não pelo paciente. É uma dor descrita em livro como uma dor lancinante. O paciente ele não sabe o que é lancinante, não adianta você perguntar para ele. Essa dor sua é uma dor lancinante? O paciente não sabe o que é. Só que ele vai falar para você que tem uma dor rasgando o tórax dele, é uma dor muito forte que ele nunca sentiu e começou do nada. Dor torácica de origem isquêmica do coração, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma dor que começa com uma intensidade 10 de 10. Via de regra, é uma dor que começa com uma intensidade leve a moderada e não é uma dor súbita. É uma dor insidiosa, que vai aumentando a sua intensidade ao longo do tempo. Então, se o paciente chegou com uma dor no pronto-socorro há 15 minutos, ele vai te contar que essa dor começou leve a moderada e está piorando. É um paciente, perceba a postura, a inspeção do paciente. Não é um paciente que faz barraco no pronto-socorro. O paciente com dor torácica de origem isquêmica do coração, ele não faz barraco, ele não grita. Ele fica quietinho no canto dele, normalmente em posição antálgica. Esse paciente você precisa valorizar. Um paciente que está com uma dor no peito, no epigastro, que está em posição antálgica, está quietinho, sudoreico. Beleza? Entenda o início, a evolução, como que evoluiu essa dor. A intensidade dessa dor é extremamente importante. A qualidade dessa dor é extremamente importante. O tipo de dor, isso não vai definir. Eu não vou chegar a usar uma característica semiológica. Ah, então se começou há muito tempo, não pode ser infarto. Se começou há pouco tempo, é infarto. Se começou muito forte, só pode ser dissecção. Se começou fraco, é porque é infarto. Perceba que eu preciso usar todas as características semiológicas a meu favor. Vai ser um somatório de características, para que assim eu possa me aproximar ou me afastar de hipóteses diagnósticas. Em primeira instância, é muito importante que eu consiga reconhecer um paciente potencialmente grave, para que em última instância eu consiga diagnosticar esse paciente. Algo que a gente bate muito na tecla no treinamento e no CF. A sua primeira missão no pronto-socorro não é dar o diagnóstico, é reconhecer um paciente grave ou potencialmente grave. Porque se eu estou frente a um paciente com dissecção aguda de aorta torácica, ou se eu estou frente a um infarto, não me importa, porque o meu atendimento inicial vai ser igual. Eu vou ter que fazer o famoso MOVE. Então manda aqui para mim, hashtag MOVELOVE. Independente do diagnóstico, se eu estou frente a um paciente grave, eu preciso levar o meu paciente para a emergência. Eu preciso monitorizar o meu paciente. É um ataque à arritmia, é uma bradiarritmia, é um infarto, é uma dissecção, é uma rotura esofágica. Eu preciso levar o meu paciente
Então, o paciente normalmente descreve essa dor como uma dor em queimação, um desconforto torácico, normalmente uma dor em queimação, né? Muitas vezes, uma dor empontada, o paciente descreve. Beleza? Além de o início da evolução, da qualidade, do tipo da dor, eu preciso saber a localização. E você não vai falar para mim que a localização dessa dor é no tórax. Toda vez, especialmente, né, cabeça, tórax e abdômen, toda vez que eu estou falando de localização, anota aí no seu caderno, eu preciso de uma localização específica. Eu não posso falar que meu paciente está com dor abdominal. Eu preciso saber se é no epigastro ou no hipogastro, em hipocôndrio direito, em flanco, se é em fossa ilíaca, faz muita diferença para mim. Mais uma vez, eu não vou excluir nenhum diagnóstico, mas eu vou afastar. Eu vou somando as possibilidades a cada característica semiológica que eu acrescento para esse paciente. Então, classicamente, o paciente com uma dor torácica de origem cardíaca isquêmica é um paciente que começa com uma dor em precórdio, uma dor retroesternal, que classicamente vai irradiar para membros superiores, vai irradiar para mandíbula, região cervical, região dorsal, ombro. Isso é clássico. Paciente com dor precordial. Eu posso ter um paciente com refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, com uma dor retroesternal? É claro que eu posso. E se eu levar só isso em consideração, eu vou estar tratando ou pensando na possibilidade de um paciente jovem que comeu cachorro quente estragado um dia antes, está vomitando com diarreia e está com uma dor retroesternal. Eu estou achando que ele está infartando. Eu não posso levar em consideração apenas uma variável dentro da construção da semiologia de um paciente com dor torácica. Eu não posso. Eu estou insistindo nisso porque ao final desta live eu quero que você consiga compreender isso com muita clareza. Beleza? Então, classicamente, meu paciente vai estar com uma dor precordial que irradia para membros superiores, que irradia para ombro, que irradia para a região cervical e mandíbula, às vezes mento. Beleza? É assim que classicamente o paciente vai se apresentar para mim. Porém é o seguinte, a história que eu queria te contar no começo da live, se você ficou até agora, você vai conseguir entender o porquê. Estava de plantão recentemente, o plantão estava muito tranquilo e tudo mais, e aí ligaram, o enfermeiro que estava no setor do hospital, da enfermaria, ligou dizendo que tinha um paciente, assim, doutor, tem um paciente que está com problema de gastrite aqui, que a gente já fez omeprazol e dipirona, já tem 3 horas, isso era 11 horas da noite, já tem 3 horas, 8 horas da noite, ele começou a queixar de enjoo, dor epigástrica, está com gastrite, e a gente já fez dipirona e omeprazol e não melhorou. Quem está no CF vai lembrar desse caso. E aí eu, beleza, vamos lá olhar o paciente para a gente prescrever medicação, para a gente avaliar, só que na hora já ligou o meu alerta, né? Quando eu bati o olho no paciente, era um paciente com dor epigástrica, paciente sudoreico, taquidispineico, paciente idoso, paciente tinha 70 anos de idade, e o paciente com uma história de revascularização do miocárdio 2 vezes. O paciente já tinha tido essa dor no dia anterior, já tinha tido uma crise de dor epigástrica e foi tratado também com o omeprazol e dipirona. E nesse dia, no dia que eu atendi ele, ele já estava há 3 horas com dor epigástrica, já tinha sido prescrito dipirona e omeprazol e não tinha melhorado. E aí, né, só de ouvir essa história, quando eu vi esse paciente, eu falei, cara, vamos solicitar um eletro desse paciente agora. Vamos solicitar um eletro desse paciente. E aí não deu outra, né? Tá muito óbvio. Se você está assistindo essa live, eu quero dizer o seguinte, a dor típica que se inicia no precórdio e que irradia para os membros superiores, região cervical, ela não estará presente em todos os seus pacientes. E eu quero que você anote aí no seu caderno e você dê uma atenção especial aos pacientes idosos, às mulheres e aos pacientes diabéticos.
esses 3 pacientes eu preciso que você dê uma atenção especial. Por uma razão muito simples. Esses 3 pacientes, eles costumam apresentar sinais e sintomas atípicos. Eles costumam ter uma apresentação atípica, diferente do comum, diferente daquela dor em pré-córdio. Esses pacientes comumente eles apresentam dor epigástrica como equivalente isquêmico. Eles apresentam apenas sudorese, queixa de sudorese, suando, calafrio. Queixa de dispneia, só dispneia, do nada. Começou com falta de ar, do nada. E você não pode simplesmente largar esse paciente de mão, uma mulher, uma senhora idosa diabética, ou um paciente diabético, uma mulher, especialmente idosos. O paciente chegou com dor epigástrica, o paciente chegou sudoreico ou com dispneia. Você não pode falar, isso aí é asma, tá com dispneia, deve ser asma. Vou solicitar uma radiografia de tórax, pede raio X, vai embora, 3 horas depois você volta, 2 horas depois você volta. Dor epigástrica, toma omeprazol, dipirona e casa. Não dá para você fazer isso. Resultado, rodamos o eletro ali, o paciente estava com supra, estava infartado, e aí começou toda uma outra saga, né? Eu fui na UTI, né? Vamos trombolizar esse paciente, no lugar que eu estava não tinha hemodinâmica, então não dava para você fazer a angioplastia desse paciente naquele momento, e você sabe, né? Se o seu delta T está comprometido, se você não consegue fazer a angioplastia dentro do seu serviço ou fora do seu serviço, em menos de 1h30, 2 horas, a gente até tem essa tolerância aí na prática, é melhor você trombolizar esse paciente o mais rápido possível. Se você já ouviu o melô do infarto, você sabe também muito bem disso. Eu levei o paciente para UTI, conversei com o médico, ele aceitou o paciente, depois teve uma reviravolta, o intensivista não aceitou mais o paciente, eu tive que regular o paciente via SAMU, foi toda uma dificuldade aí para conseguir manejar esse paciente. Porém, o que eu quero trazer aqui para você? Não desvalorize dor epigástrica, não desvalorize sudorese e dispneia em pacientes idosos especialmente. Tá? Não se esqueça mais disso. Se você não tinha essa informação, e se você já tinha, mas era de livro e você não valorizava, acredite, inúmeras vezes já atendi paciente idoso com dor em região epigástrica. Você precisa valorizar isso. Beleza? Se isso faz sentido para você, manda um coração aqui para mim, porque você sabe, Mirella, Fábio, Laís, eu fico muito feliz quando você manda um coração para mim. De uma forma muito simples, eu espero que você consiga compreender, Raquel. De uma forma muito simples, eu preciso que você consiga compreender que se você utilizar a semiologia, os fundamentos de semiologia, de uma forma muito simples, como a gente fez aqui, a seu favor, você vai conseguir afastar inúmeras hipóteses diagnósticas. Por exemplo, paciente com dor torácica por pneumonia. O paciente vai estar tossindo com febre, na grande maioria dos casos. Paciente com TEP, você precisa investigar se essa dor está associada a uma dispneia súbita, que normalmente é a história. Avaliar os membros inferiores do seu paciente, partir para o exame físico, buscar riqueza de detalhes, intensidade da dor. O paciente com TEP normalmente não tem uma dor muito intensa. O paciente com infarto normalmente não tem uma dor tão intensa quanto um paciente com dissecção de aorta. É importante você diferenciar um paciente com infarto e dissecção de aorta torácica, porque o tratamento é diferente. Os tratamentos são opostos. Você não vai deixar todo paciente com dor torácica agora curvando enzima no pronto-socorro. Você não pode fazer isso com o seu paciente. Você não pode fazer isso com o hospital. Você não pode fazer isso com você mesmo. Você vai acabar com o seu plantão. Paciente com infarto, ele também pode apresentar alguns sintomas associados. Então, esse paciente ele pode estar também sudoreico, taquidispneico, taquicárdico. Esse paciente ele pode estar com náusea. É comum acontecer isso. Beleza? E aí, sempre que eu aventar a possibilidade de um paciente com um infarto, eu preciso fazer uma coisa muito importante, você já sabe o que é. Eu preciso levar esse paciente para emergência e fazer o famoso MOVE, porque você sabe que o hashtag MOVE é LOVE.
E aí eu tenho informações valiosas no meu monitor, como frequência cardíaca, saturação de O2, pressão arterial. Se eu estou frente a um paciente infartando, esse paciente está chocado. Eu tenho um paciente grave na minha mão, inclusive eu vou pensar na possibilidade desse paciente ter um infarto de ventrículo direito. Eu preciso dessas informações para manejar esse paciente. Eu preciso levar esse paciente para emergência, eu preciso manejar esse paciente lá, independente do que eu vá fazer. Nem que seja para observar ou que seja para trombolizar esse paciente. Eu não vou trombolizar esse paciente no consultório. Se eu tiver que trombolizar esse paciente na emergência, eu vou fazer isso na sala vermelha, com o paciente monitorizado, carrinho de parada do lado. Beleza? Então, se eu tenho um paciente infartando no pronto-socorro, né? Outro detalhe importante, né? Antes da gente partir para o tratamento. A história do paciente, pregressa do paciente, também vai me dar informações valorosas. Se esse meu paciente está apresentando uma riqueza, né, semiológica, que está me fazendo pensar em infarto agudo do miocárdio, se esse paciente ele é hipertenso, diabético e fuma, isso vai chamar muito mais a minha atenção. Se esse paciente é hipertenso, diabético, fuma, já infartou, tem péssimos hábitos de alimentação, é obeso, sedentário, já revascularizou o miocárdio. Não dá para eu mandar esse paciente embora. Alerta máximo, eu tenho que resolver a vida desse paciente o mais rápido possível. O paciente que deu entrada com dor torácica e já infartou, ele tem que estar só alerta, tem que estar ligado no nível máximo. Mesmo que o eletro esteja normal, nível máximo de alerta ligado, beleza? E eu estou frente a um paciente com uma dor pré-cordial que se iniciou há 15 minutos, de moderada intensidade que vem piorando, associado a náusea, vômito, sudorese e dispneia. Uma dor que se localiza em pré-córdio e que irradia para membros superiores, para a região cervical, ombro e região mandibular. Paciente tabagista, hipertenso, diabético, que já fez revascularização. Para mim fica muito claro, fica muito óbvio, fica muito tranquilo para você dizer agora que o seu paciente está infartando. E aí, o que você efetivamente precisa saber? Olha só, presta atenção. O que você precisa saber para você fazer o atendimento adequado desse paciente no pronto-socorro? Você não precisa saber muita coisa, não. O que você, na emergência, o que você precisa fazer até que esse paciente vá para a trombólise ou até que esse paciente vá para o CAT, até que esse paciente vá para a hemodinâmica, até que esse paciente vá fazer a angioplastia? O que você precisa fazer? Primeira coisa que você vai fazer, né? Eu não vou discutir o Monabich inteiro com você de novo, porque a gente já fez isso lá no CF, se você sabe CF, a gente prescreveu esse paciente passo a passo, né? Se der tempo até fácil. O que você precisa fazer nesse momento que muda prognóstico? AS e clopidogrel. Anota aí no seu caderno. O que você vai fazer agora na emergência? AS e clopidogrel. É o que tem de mais importante. É o que vai mudar prognóstico. Antiagregante para esse paciente. Antiplaquetário para esse paciente. Se esse paciente não for para a hemodinâmica, se você for trombolizar esse paciente, já pode inclusive fazer heparina. Se ele for para a hemodinâmica, você pode esperar mais, que o paciente faz heparina lá na própria hemodinâmica. Se o seu paciente ele tiver com comemorativos de gravidade, se ele tiver com sinais vitais alterados, você vai colocar esse paciente na emergência, é claro, né? Um paciente que está desse nível, se apresentou com esse grau de alterações semiológicas, esse paciente ele certamente vai apresentar sinais vitais alterados. Então eu preciso manejar esse paciente na emergência. Ele tem que estar monitorizado o tempo todo. E quando eu colocar a saturação de O2, quando eu monitorizar, tiver acesso à oximetria desse paciente, se ele estiver saturando, preste atenção, se ele estiver saturando menos de 90%, eu vou ofertar oxigênio para esse paciente. Toda vez que eu coloco um paciente no monitor, eu avento a possibilidade de suplementar O2.
O MOV não quer dizer, preste atenção nesse detalhe, o MOV não quer dizer que você vai ofertar o O2 para todos os pacientes que estão na emergência. Mas é para você lembrar de não se esquecer que oxigenoterapia é um tratamento importante, que muda o prognóstico do paciente infartado, daquele que está saturando menos de 90% no pronto-socorro, tá? Existem variações em relação à literatura, 94, 93, 92. O que a gente tem de mais atual é que abaixo de 90% você vai suplementar o O2 para esse paciente. Beleza? AS, clopidogrel e O2. Igor, e eu ouvi falar que nitrato é muito bom. Nitrato é muito bom. O nitrato, né, a nitroglicerina, que muitas vezes você precisa fazer para fazer um controle de frequência cardíaca desse paciente, fazer um controle pressórico desse paciente, ele é contraindicado nos casos de infarto de VD e nos casos de hipotensão importante. E o nitrato, a nitroglicerina, não vai mudar o prognóstico, tá? Vai fazer vasodilatação e vai trazer um alívio da dor. Sintomatologicamente é relevante, você pode usar, mas o que muda o prognóstico? AS, clopidogrel e oxigênio. Igor, eu posso fazer morfina para dor para esse paciente? Estudos recentes já mostrando que morfina interfere na absorção do clopidogrel. Então, já tem uma discussão em relação à indicação de morfina, né? Se você tiver com um paciente muito sintomático, você pode lançar a mão primeiro do nitrato e, em última instância, né, se você não melhorar, o paciente tiver com uma dor muito intensa, você pode usar pequenas doses de morfina, ainda pode, tá? Mas se você puder evitar, evite de usar morfina. Morfina, O2, nitrato, AS, beta-bloqueador. Eu vou usar beta-bloqueador para o meu paciente. Se o meu paciente não tiver muito bradicárdico, eu já posso iniciar o beta-bloqueador também na emergência. Metoprolol. Fazer controle da frequência da pressão arterial e da frequência cardíaca desse paciente. Beleza? Se o paciente não tiver bradicárdico, menos de 60, 50 de frequência cardíaca, aí eu vou segurar a mão no meu beta-bloqueador. Beleza? Eu não vou iniciar antihipertensivos orais para o meu paciente. Eu não vou iniciar captopril, losartana na emergência para esse paciente. Isso aí será prescrito depois, quando o paciente estiver numa UCO, numa unidade coronariana, ou numa UTI, se você não tiver UCO à sua disposição, ou na sala vermelha, ou na enfermaria. Eu não vou usar drogas não tituláveis, eu não vou usar antihipertensivo por via oral. O meu paciente que eu for trombolizar na emergência, eu já vou lançar a mão de heparina, eu vou heparinizar plenamente o meu paciente. E se não for o caso, se esse paciente foi para hemodinâmica, você não precisa prescrever heparina naquele momento, na emergência. Porque ele vai receber heparina antes, durante o CAT, lá em cima na hemodinâmica. E por fim, estatinas. Atorvastatina, rosuvastatina, se você só tiver simvastatina, inclusive, né? Eu posso, inclusive, lançar a mão disso na emergência, mas o que eu quero que você não se esqueça, é de levar esse paciente para emergência, fazer o MOV, fazer AS clopidogrel o mais rápido possível, que você está mudando. Quanto mais tempo você perde sem AS clopidogrel, você sabe que tempo é músculo, né, no paciente infartado, então quanto mais tempo você perde sem fazer AS clopidogrel, pior é o prognóstico do paciente e você vai aventar a possibilidade de oferecer oxigênio. Vai fazer essas três coisas e vai fazer uma coisa extremamente importante que você não pode deixar para depois. Você não pode deixar para depois. Que é abrir a artéria desse paciente. Seja através de uma trombólise ou seja através de um CAT. O que isso quer dizer? Você está no serviço, você sabe que vai demorar 4 horas para você mandar esse paciente para fora, para a hemodinâmica, para ele abrir a artéria. Você não vai ficar punhetando, você não vai ficar esperando. Você vai trombolizar esse paciente, ou na UTI, ou na sala vermelha. Você vai trombolizar esse paciente naquele momento. Eu não quero que você perca mais tempo pensando, mas seria tão bom se esse paciente ele conseguisse fazer um CAT. Seria tão bom. Vou esperar mais um pouco para ver o que dá. Eu não quero que você faça isso.
certamente o seu paciente não quer que você faça isso. Por essa razão, você vai entrar em contato, seja lá qual for o seu contato, se tiver hemodinâmica no seu serviço, entrar em contato, prescreveu a S-clopidogrel, levou para emergência, começou oxigênio e entrou em contato com a hemodinâmica, com o hemodinamicista. Estou com o paciente, está assim, passa o caso corretamente. As mesmas características que você usou para coletar a história são as características que você vai passar para o hemodinamicista, para o cardiologista que está lá em cima da hemodinâmica. Tem vaga, vai conseguir subir, vai conseguir fazer agora, sobe com o paciente, fez a S-clopidogrel, sobe com o paciente para a hemodinâmica, o mais rápido possível. Não tenho hemodinâmica, estou no interior, estou numa UPA, estou num lugar que é muito complexo, não consigo fazer o manejo adequado desse paciente. Eu não vou conseguir transferir esse paciente em tempo hábil. O paciente já está na emergência monitorizado, você já fez a S-clopidogrel, você vai heparinizar o paciente, coloca o carrinho de parada do seu lado, paciente monitorizado o tempo todo. Você vai começar alteplase, tecneteplase. Eu só tenho streptokinase aqui, Igor. É o que tem. Você vai conseguir abrir a artéria desse paciente em tempo hábil para que ele tenha uma melhora do prognóstico dele. Perceba uma coisa. Se você compara o CAT com a trombólise, o CAT ele é superior. Só que se você compara o tempo que você perde, as 3, 4, 5 horas que você perde para fazer um CAT num paciente com supra de ST, comparando com um paciente que consegue fazer uma trombólise em 30, 40 minutos, em menos de uma hora, você piora demais o prognóstico desse paciente. Então aqui sempre terá muito mais a ver com o tempo que você leva, o tempo que é demandado de você para tomar uma ação. Isso é muito importante. Eu espero que isso tenha feito muito sentido para você. Beleza? Ana Júlia, paciente que usa antiagregante todo dia, você vai fazer exatamente a mesma coisa. O paciente fala, eu já tomei AS hoje. Não importa, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Meus caros, se você gostou dessa live, vamos tirar um print dessa live, porque eu e meu amigo Romero Obrito estamos fazendo uma disputa aí de print. Se você gostou dessa live, se você está torcendo para o meu time, tira um print dessa live. Se você gostou dessa live, por que você vai tirar um print? Igor, você é muito pidão, você fica pedindo sempre print. Eu já assisti várias lives aqui e você fica pedindo print. Por quê? Porque a gente está fazendo aula todo dia e quanto mais pessoas tiverem acesso aqui ao conteúdo, mais pessoas poderão assistir essa live, mais pessoas poderão salvar vidas, mais pessoas poderão participar do projeto PSRA do próximo evento. Então, se você gostou dessa live, né, eu não vou fazer uma pose aqui, então eu vou fazer uma pose se você quiser, para você tirar um print. Aí você posta lá no seu Instagram, @pszerado, bota lá hashtag TeamGuru, tá? TeamGuru. Aí você vai estar apoiando, você vai estar apoiando a minha causa. Existe essa disputa comigo, entre eu e meu amigo Romero Brito, uma disputa saudável. Nós não estamos brigando por conta disso. Não estamos brigando por conta disso. Karen, Jéssica, Gi, Raquel, Ana, Jéssica, Duda, Mirella. Se você gostou dessa live, você viu que você mandou muitos corações, eu acredito que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa de valor desta live hoje. Então tira um print desta live, faz a pose. Então Letícia, um grande beijo para Letícia, um grande beijo para Letícia. Vou fazer uma pose aqui. Muitas poses. Gil, presença ilustre. Yasmin, Vanessa, se por alguma razão eu não tenha ficado esteticamente agradável no seu print, não tem problema. Se eu fiquei de boca aberta, né? Se eu fiquei numa posição aí desconfortável, né, para você, olhando, né, desconfortável para você olhar, não tem problema. Pode postar mesmo assim, @pszerado, hashtag TeamGuru, top demais. Mirella, Alan José, meu brother, Ana Flávia, tamo junto. Beleza? Outra coisa importante, se você não está inscrito ainda no Projeto PS Zerado, que é o evento que a gente vai fazer no final deste mês,
um evento online gratuito. Você precisa se inscrever no link que está na bio. Eu não acredito que você está aqui e não está inscrito, mas se por alguma razão você não estiver inscrito, se inscreva. Letícia, Natália, Lorena from Bahia, já se inscreva. Hamilton, que está aqui, é aluno da primeira, não, da segunda, eu acho. Hamilton é aluno da... Talvez você já tenha visto o Hamilton, de vez em quando ele aparece nos eventos aí. O Hamilton é aluno da segunda turma do treinamento e é uma grande lenda, é um zerador de PS. Ele é o autor ou o propagador da célebre frase: qual é o certo? IoT, intubação ou intubação? E o grande Hamilton me disse uma vez que se fosse intubação era EOT e não IoT. Isso faz muito sentido, então é IoT, porque senão seria intubação, não é intubação, é intubação. A gente fala intubação orotraqueal, o famoso IoT. Porra, meu brother, fechou com o Romero? Não tem problema. Se você puder me dar essa força também, eu agradeço, meu jovem. Então, se você gostou dessa live, a gente tirar um print, mande muitos corações aí pra mim, porque você sabe, eu fico muito feliz quando você manda coração pra mim. Beleza? Rapaziada, hoje à noite, às 21 horas, tem mais live. Eu não sei nem com quem eu vou conversar hoje. Eu não sei se é com a... Não sei com quem eu vou conversar hoje. Isso aí, meu jovem Hamilton. Antônio Prazeres, o Bel Marques da Medicina. Tamo junto. Rebeca. Rafael. Se você ficou com alguma dúvida também, se você quer fazer uma pergunta, alguma coisa que não foi respondida nessa live, é claro que muitas coisas não foram respondidas, né? Porque dor torácica é certamente um universo muito grande. Só dentro do treinamento a gente faz várias aulas só de dor torácica, porque é muita coisa. Então, Vanessa, Jéssica, Lara, Rafa, se vocês ficaram com uma dúvida, mande para mim no direct que eu irei ajudá-los. Beleza, rapaziada? Gratidão, Ana Flávia já mandou aquele print, então... Aí sim, agora tem que rolar um print, né? Guru maior que a Loki. Muito bom. Tamo junto, Nath. EOT é tão errado quanto entubar o esôfago, meu amigo Hamilton. Eu não posso discordar de você, você tem toda a razão. Então, se você está até agora aqui nesta live, eu agradeço imensamente a sua presença. Eu não consigo te dizer o quão grato eu fico por você estar aqui às 9h50 da manhã me escutando. Eu fico muito feliz, eu me sinto muito valorizado por isso. Então, muito obrigado. Gratidão. Duda que é aluna do treinamento, acho que é Duda da quinta turma, Duda, salvo engano, acho que é da quinta turma, está sempre presente nas nossas lives, sempre nos mandando directs, nos respondendo. Isso me deixa extremamente feliz. Duda, um grande beijo. Mari, gratidão pela sua presença, você como sempre presente. Tamo junto, rapaziada. Meu brother Wesley. Lúcio, sempre presente também. Saudades, mentoria e juízo na sua vida, Lúcio. Juízo, hein? Tô de olho. Beijão, valeu.